Seu inglês tá mancando? Tá com dor na panturrilha? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório a coisa é mais embaixo. Ô, Paulinho, capital do Iraque, 5 letras. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, ajude a UTI a crescer e compartilhe o vídeo com o seu corretor de imóveis e também com o seu restaurador de imóveis antigos. Hoje a gente vai ver um assunto que tira o sono, que dá pesadelo em muita gente que precisa do inglês para a carreira, para o trabalho. Você realmente precisa ser fluente para trabalhar em inglês? Para participar de reuniões, negociações, participar de projetos internacionais, para falar com clientes e fornecedores? Tem que ser em inglês fluente? Por que é importante a gente discutir isso? Porque tem uma pressão esmagadora, uma pressão super forte para falar inglês fluente. Ela não vem das empresas, ela vem da indústria do ensino do inglês. Se você está nas mídias sociais, você já deve ter visto um monte de gente prometendo fluência em inglês em pouquíssimo tempo, às vezes até um mês, sem estudar gramática, né? Então dá a impressão que é uma coisa super fácil de você atingir, de você conseguir. Tem muita gente que acaba colocando no currículo que tem inglês fluente e avançado. Avançado é mais comum, sendo que a pessoa tem inglês intermediário. Aí essa pessoa vai para uma entrevista de emprego, o recrutador fala para a pessoa, vamos falar um pouquinho de inglês? Às vezes já vira para o inglês direto, nem pergunta, pega você meio de surpresa. E aí o recrutador, ou a recrutadora, descobre que o seu inglês, na verdade, não é avançado, muito menos fluente. Queima o filme. Né? Às vezes o seu inglês intermediário é muito bom e na hora, já serviria, tá? Mas na hora você fica nervoso, acaba não tendo um bom desempenho, mas o recrutador entende esse tipo de coisa. Né? Se o recrutador é bom, ele vai entender que o seu inglês intermediário é bom, você está um pouco nervoso. Mas se você diz que seu inglês é avançado ou fluente, não dá. Se você pipocar na hora de falar inglês, aí já fica mais complicado. Você acaba queimando seu filme. E aí tem muita gente que me diz, tá, mas todo mundo coloca, tem inglês avançado no currículo. Alguns são mais ousados, põem fluente, sendo que tem inglês intermediário. A pessoa me diz, todo mundo põe avançado ou fluente, eu vou pôr intermediário. Talvez eu fique de fora do processo. Mas não é legal mentir no seu currículo. Então, coloque inglês intermediário / avançado. Capaz do recrutador falar, opa, essa pessoa aqui parece que sabe, né, entende como a coisa funciona. Capaz até de te chamar só pela curiosidade de que por que você colocou inglês intermediário e avançado. Será que essa pessoa sabe o que significa isso? Tá? Mas é melhor do que colocar avançado se o seu inglês não é avançado e muito menos fluente. Tá? Fluência, a gente vai entender o que é fluência hoje aqui. Tá? Tem gente que acha que fluência em inglês é falar sem parar. Eu já conheci, né, nesses 26 anos dando aula de inglês, gente que achava que era fluente, me procurava só para fazer aula de conversação, melhorar, aprimorar o conhecimento, falavam sem parar, tudo errado. Eu não conseguia nem entender o que a pessoa estava falando. Essa pessoa não é fluente, essa pessoa só fala inglês sem parar e basicamente tudo errado. Tá? Então é bom a gente entender o que é fluência de verdade. A grande pergunta é, qualquer um pode se tornar fluente em inglês? Isso é o mesmo que perguntar, qualquer um pode se tornar um bom pianista? O que você acha? Se a gente pegar 100 pessoas, todas começam o curso de piano hoje, daqui a um ano, elas vão estar todas essas 100 pessoas tocando no mesmo nível? E outra coisa, o que é ser um bom pianista? Para fazer o quê? Tocar em festa de aniversário? Tocar na Filarmônica de Berlim, né? Do que a gente está falando. Então, é muito importante a gente entender o que significa ser fluente em inglês. Existe um treco chamado Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, o CEFR. Siga aqui, é inglês. É o padrão internacional reconhecido para descrever a proficiência em um idioma, ou seja, são os níveis do inglês, tá? São 6. A1, iniciante, A2, básico, B1, intermediário, B2, usuário independente, C1, proficiência operativa eficaz, C2, domínio pleno. Esses 3 nomes aqui são meio esquisitos, eu vou mudar eles daqui a pouco, tá? Mas o fato é que o C2 é o que a gente chama de fluente. Olha lá, fluente, também conhecido pelos íntimos como domínio pleno, é o falante não nativo que mais se aproxima do falante nativo, ou seja, é um nível super alto de inglês. Quem é fluente, sem muito esforço, consegue fazer o quê?
compreender praticamente tudo que lê e ouve, mas entender de verdade mesmo. Tá? Não é só interpretar, entende o que lê e ouve. É capaz de reconstruir e resumir argumentos e fatos, de se comunicar de forma espontânea, de ser exato na entrega da informação, de distinguir variações sutis de significado em situações complexas, ou seja, é um nível alto de inglês. Você não vai chegar lá, começando a estudar inglês hoje, em um mês. Tem gente prometendo isso por aí. Não acredite, você não vai sair do 0 a 800, chegar nesse nível de inglês, sem mais nem menos da noite para o dia, tá? Bom, vamos lá. Eu vou agora mudar aqueles nomes do B2, C1 e C2 para os nomes que são mais usados. Mas esses são os níveis. A1 iniciante, A2 básico, B1 intermediário, B2 upper intermediate, deixei em inglês porque é o que a maioria das pessoas fala, C1 avançado e C2 fluente. Lá no topo, para você chegar aqui, se você é iniciante ou básico, você tem que passar por esses estágios. Funciona assim, né? Faz parte da vida. Então vamos lá. Existe um consenso aí entre umas instituições importantes de que você estudando 3 horas semanais de forma contínua e eficaz, presta atenção no que eu estou falando, 3 horas semanais de forma contínua e eficaz, você vai levar para passar dos estágios aqui, dos níveis, do iniciante para o básico, mais ou menos 10 meses, do básico para o intermediário, mais ou menos 1 ano e 4 meses. Do intermediário para o Upper Intermediate, mais ou menos 1 ano e 6 meses. Do B2 para o B1, para o avançado, mais ou menos 2 anos. E do avançado C1 para o fluente C2, mais ou menos 5 anos. Entendeu? São 5 anos de estudo. Pode haver variação? Sim, lógico. Mas você tem que passar por esse processo para chegar aqui em cima. Tá? Agora, a primeira boa notícia que eu vou te dar é que quando a gente ouve alguém falando inglês, uma empresa, o foco aqui é empresa, inglês para o trabalho, tá? Quando a gente ouve alguém falando inglês, uma empresa, essa pessoa geralmente está em um desses dois níveis, intermediário ou upper intermediate. A primeira boa notícia é que, você está vendo o fluente aqui? Não, né? Então, esse não é o nosso objetivo inicial. Para você que começou a estudar inglês agora, esqueça a fluência no momento. Não quer dizer que você não possa ser fluente e não possa ter esse objetivo. Mas tem estágios. Então, quando a gente vê pessoas falando inglês em empresas, ou elas estão no intermediário ou no upper intermediate. Só que, olha lá, intermediário 1 ano, mais ou menos 1 ano e 4 meses. Upper intermediate, mais ou menos 1 ano e 6 meses. Só que aqui, com 3 horas semanais de forma contínua e eficaz. Você estuda alguma coisa 3 horas por semana, né? Você é capaz de jogar videogame por 6 horas, sem parar. Ou de assistir, maratonar uma série, né? Começa às 2 da tarde e vai acabar às 11 da noite. Mas estudar inglês já é mais complicado. Eu já tive, nesses 26 anos que eu dou aula, muita gente que amava inglês, era apaixonado por inglês, mas não é a maioria. Vamos ser realistas. A maioria das pessoas que buscam inglês para o trabalho, para ter um futuro profissional bom, não são apaixonados por inglês. Dificilmente vão estudar 3 horas por semana de forma contínua e eficaz. Tem semana que talvez sim, tá? Mas geralmente não. Então nós vamos baixar de 3 para 2 horas. Vamos botar o pé no chão aqui, certo? Mas o que acontece? Se eu baixar de 3 para 2 horas, vou voltar para 3 horas. 3 horas. Intermediário, 1 ano e 4 meses. 3 horas para 2, 1 ano e 11 meses. O Upper Intermediate, com 3 horas, dá 1 ano e 6 meses. Se eu diminuir para 2 horas, 2 anos e 5 meses. Né? Só que esses cálculos, eles podem variar com o quê? Qualidade de estudo. O método que você escolheu aí para estudar inglês é bom? Você está se dedicando? Entre outras coisas. Você tem exposição ao idioma fora das aulas? Você assiste filmes, séries, você lê em inglês. Mas não é só assistir a alguma coisa, comendo pipoca, dando risada. Você pode também, né? Você está assistindo em inglês, já é alguma coisa. Sempre bom. Mas para ter efeito, precisa prestar atenção. Bota a legenda em inglês. Se você achar alguma coisa curiosa, dá uma pausa o vídeo, pausa o filme, pausa a série para ver o que é. Lógico, se você estiver assistindo com namorado, marido, esposa, seja lá com quem for, a pessoa vai ficar com o saco cheio de você dar pausa. Então, para estudar mesmo com filmes e séries, você tem que estar fazendo isso mesmo, estudando. Aí você pausa, você volta, você analisa. Mas, de qualquer maneira, precisa ter contato. Então, assista com o áudio em inglês e a legenda
em inglês também, né? Mesmo que você não pause, esteja assistindo, só comendo sua pipoca, relaxando, vai prestando atenção sem muito estresse. Mas é legal para estudar com filmes e séries, pausar, prestar atenção, traduzir, anotar, tá? Você faz uso de técnicas como revisão frequente? Você vai revisar o quê? Você tem que ter anotado para revisar, né? Então, quando você estudar com filme, série, leitura, você tem que anotar coisas que são interessantes para você, para depois revisar. Não dá para revisar o que você nunca viu. Prática oral, entre outras coisas. Então, fazendo essas coisas da maneira correta, esses tempos aqui podem cair. Não fazendo, pode aumentar. Não é isso aí? Poucos chegam ao nível Upper Intermediate. Não é uma má notícia, tá? É uma boa notícia. Vamos com calma. Então, Upper Intermediate é um nível alto, né? Não é tão alto quanto o avançado e nem quanto o fluente, mas é um nível alto de inglês. A maioria, vasta maioria das pessoas que você ouve em empresas falando inglês, numa reunião, numa visita de um cliente fornecedor, essas pessoas que aparentemente têm inglês avançado, têm inglês intermediário. Né? Muitas vezes, muita gente vira para mim e fala, eu vi o Cláudio numa reunião lá, ele fala inglês fluentemente, inglês avançado. De repente tem mesmo, né? Mas na maioria dos casos, depois eu conheço o Cláudio e eu vejo, ou o Cláudio vem fazer aula comigo, isso aconteceu muitas vezes comigo. E a gente vê que o tal do Cláudio, na verdade, fala bem inglês, mas não é avançado, não é fluente. E não tem nada de errado nisso. O fato é que o Cláudio fala um inglês intermediário. Muitas vezes, muito bom, ótimo inglês intermediário, tá? Que é realmente suficiente para muita coisa, é o que a gente vai ver agora. Upper Intermediate é para cargos que exigem negociação, articulação, tá? Tem que checar contratos, negociar uma cláusula, negociar preço, tá? O nível intermediário, um bom nível intermediário, atende a maioria dos cargos, inclusive de liderança. A maioria de supervisores, coordenadores, gerentes e até diretores, dependendo da empresa, do escopo aí do que o diretor tem que fazer, a maioria dessas pessoas tem um bom nível intermediário ou um ótimo nível intermediário, tá? Então, tendo um inglês intermediário, você já começa a funcionar. Você consegue arrumar um emprego, você consegue funcionar em inglês, né? Você consegue trabalhar em inglês e aí você depois, naturalmente, né, não pode parar de estudar, tá? Já o C1 avançado, né, ele já é exigido quando tem um alto nível de negociação, articulação, tem que ser diplomático, tem que ser meio político, tá negociando contrato, de repente o cliente está te pressionando para baixar preço, para cortar custo. Então, aí, né, são situações mais tensas, aí você tem que ter um nível avançado. Mas, no geral, é um nível intermediário. E essa é a grande conclusão, a grande notícia. O seu objetivo inicial não é a fluência, porque isso vai trazer frustração. Você começa a estudar inglês pensando em fluência, depois de 1 ano, 2 anos, essa fluência não veio ainda e você fica frustrado. Seu objetivo inicial é ter um bom nível intermediário. E eu sei que você está perguntando aí, como é que eu chego lá? Então, você vai pegar um pedaço de papel, uma caneta, um lápis, um giz de cera, o que você quiser, para anotar a estratégia que eu vou te dar, para você chegar nesse nível intermediário. O primeiro passo para chegar no nível intermediário é o domínio, a dominação dos tempos verbais. Por quê? Porque sem conjugar tempos verbais não há ação, nada acontece. Você já parou para pensar nisso? Eu não estou falando só de inglês não, hein? Estou falando de português também. Vou te dar um exemplo. Digamos que a gente esteja aqui combinando um churrasco. Veja só o tipo de frase que pode surgir. Você pode trazer o carvão? Verbo auxiliar modal. Quem vai buscar o pão? Como você gosta da sua carne? Presente. Você já convidou o seu primo? Present perfect. Ou seja, os tempos verbais são encarregados de fazer as ações. Portanto, qual é a lógica? É o primeiro passo. Se você não souber conjugar os tempos verbais, você não constrói frases. É por isso que a gente ouve as pessoas dizendo: eu entendo o que me dizem. Sei lá, se entende também, né? Mas eu entendo, mas eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Porque não tem estrutura, não tem tempo verbal. Né? E aqui eu não estou falando de gírias, de expressões, que são coisas que a gente precisa de tempo para gravar, para assimilar. Estou falando de frases que a gente diz em português e traduz para o inglês quase que literalmente. E pode voltar do inglês para o português também quase que literalmente, às vezes com um pequeno ajuste. Vou te dar 6 exemplos de frases
que pode ser ditas no dia a dia de qualquer empresa, só precisa às vezes mudar o vocabulário aqui e ali. O que está em vermelho é tempo verbal conjugado. Pode ser que não haja reunião. De que adianta você saber falar reunião, né? Meeting? Acho que todo mundo que trabalha na empresa sabe disso. Mas não sabe dizer pode ser que não haja. O projeto teria sido aprovado. São tempos verbais, conjugações super simples, mas quem não sabe, não faz, de jeito nenhum. Faz 2 semanas, não é o verbo fazer, isso aqui é um present perfect. Quanto custa um monitor novo? O verbo custar no presente é presente simples, pergunta super simples de se traduzir para o inglês. O pessoal erra muito, no geral. Vai haver outra reunião, verbo haver no futuro. Outro problema do brasileiro, verbo haver, ainda mais no futuro. Tem que ser enviado hoje? Olha lá, alguém diz que o relatório tem que ficar pronto hoje. Aí você diz, mas tem que ser enviado hoje? Tem que ser enviado hoje, é presente simples, é fácil, mas tem que saber conjugar os tempos verbais. Portanto, é o primeiro passo para você começar a se expressar em inglês. E como eu disse, não tem gíria, não tem expressão, é só conhecer os tempos verbais que você começa a colocar o vocabulário da sua área, né, da sua área de atuação, vocabulário corporativo, em frases e começa a participar de reuniões, começa a se comunicar de verdade, tá? O segundo ponto é o vocabulário relevante. Agora a gente tem, né, depois de aprender os tempos verbais, e não precisa ser perfeitamente, tá? Você vai aprender a maior parte dos tempos verbais, vai ter uma lacuna ali, vai ter um probleminha, mas você já começa a se comunicar. Na verdade, quem está numa empresa e não quer ficar fora de projetos porque não tem inglês, o que esse funcionário, o que essa pessoa, esse profissional quer? Ele quer que a liderança, o gerente, o supervisor, o diretor, perceba que ele já começou a se virar em inglês. Entrou numa reunião, fez uma pergunta, começou a escrever um relatório, conseguiu participar de um treinamento. Então, a gente precisa adquirir estrutura, tempos verbais. Daí o que a gente precisa? De vocabulário, né? Se a gente consegue montar frases, a gente precisa agora do vocabulário para montar as frases. Então, tem 3 tipos de vocabulário. Vocabulário geral são as palavras que todo mundo usa em qualquer lugar, né? E tem o vocabulário corporativo e o vocabulário técnico, que aparentemente as pessoas acham que é mais difícil, porque é vocabulário corporativo, é técnico. Não, é o mais fácil. Você mapeia a área em que você está, a empresa que você está, o setor, né, a sua área de atuação, compila todas essas informações, por isso que é bom ter um professor de inglês, um bom professor de inglês para te auxiliar, e aí você vai revisar até você memorizar esse vocabulário. Aí, tendo vocabulário, você consegue montar frases, porque agora você sabe conjugar tempo verbal. E como é que você faz? Vou te mostrar como eu faço. Eu coloco todo o conhecimento interessante, o vocabulário novo, o vocabulário interessante do aluno ou dos alunos, né? Às vezes a aula é VIP, às vezes é em turma. E outra coisa, hein? Comigo, turmas no máximo 4 alunos, porque todo mundo, os alunos que são de empresas precisam participar da aula, trazer o mundo deles para a sala de aula. Tudo que é interessante, ao invés de seguir livro, tudo que é interessante e é importante é colocar num documento Word que fica no Google Docs. O aluno vai lá, clica no link e entra aqui. Ele pode copiar, ele pode acrescentar alguma coisa aqui, colocar um e-mail que ele precisa traduzir. Então, o aluno tem que se preparar para apresentações. Então, todo o vocabulário interessante é colocado nesse documento. Ao invés de 10 livros, você tem um documento Word com pouca coisa que não te interessa, né? Aí você vai fazendo uma triagem, vai filtrando e deixando só o que é realmente importante para você, né? Ó, alguns exemplos rapidinho aqui. As of, a partir de, né? Empresa, nós não vamos mais receber carregamento após as 17 horas, a partir de setembro. As of. Olha aqui, pronúncia de contrato. Pronúncia tem que ser visto também. Vai ser o próximo ponto. Acelerar o processo. Pode ser expedite, formal, speed up the process, mais informal, mais dia a dia. E por aí vai, tá? Então, você sabendo construir frases, porque você sabe tempos verbais. Você tendo o vocabulário da sua área, vocabulário geral, básico, e o vocabulário corporativo mapeado, você aí revisa. Revisa com frequência, que essa é outra coisa que as pessoas não dizem. Não adianta só ir para frente, acabou um livro, vai para outro, acabou outro, vai para outro. Você tem que ter um conjunto de informações e revisar até você assimilar. Legal? Essa aqui é a base. Aí, qual é o próximo passo? Uma boa pronúncia. E tem gente que confunde pronúncia com sotaque.
Já teve muito aluno que chegou para mim e falou assim, não, eu não estou muito interessado em pronúncia, eu não quero falar igual americano, igual a inglês ou escocês. Não é isso que é pronúncia, né? Não é sotaque. Pronúncia significa exatamente isso. Pronúncia. Pronunciar as palavras corretamente, para as pessoas entenderem o que você está falando e você também entender o que as pessoas te dizem. É o famoso listening, né? Então, não é sotaque. Vou te dar 2 exemplos aqui. Número 9, nine. Nine. Esse E não é pronunciado, tá? Tem regra para essas coisas. Eu ensino, né? Eu sei que não é muito comum o foco na pronúncia correta, nas regras. Tem um monte de regras. Você ensinando as regras, o aluno consegue se encontrar, consegue entender por que o I na palavra aqui 9 tem som de I. Por que esse E não é pronunciado, tá? Então, o número 9 é nine. E 90, tem 2 pronúncias. 90, pronunciando o T, né? Que no inglês britânico é muito comum. No americano, a tendência é não falar o T. E a gente vai ter 90. E aí que é o problema. Muita gente, eu já vi casos reais, tá? Que um funcionário disse numa reunião em inglês que a empresa precisava comprar 9 prensas. Alguma coisa assim, não lembro exatamente o que era. Só que, ao pronunciar em 9, a pessoa disse nine, que o brasileiro tende a pronunciar esse E, né? Nine, name, não tem esse som de E. O som morre aqui no N, nine. Só que essa pessoa disse nine. Todo mundo na reunião entendeu 90. Então, de 9 prensas, passou para 90. O pessoal quase teve um treco na reunião. Depois o gerente dessa pessoa falou, meu querido, você quase matou as pessoas de susto aqui. Vai estudar inglês, vai estudar pronúncia, tá? Outro exemplo, esse exemplo aqui da vida em geral. Pai, papai, dad. Tem esse som longo de E. Tem explicação para isso, tem regra, tá? Dad. Muita gente vai pronunciar como dad, curtinho. Daí é morto. Dad. Entendeu o que eu estou falando? Não se trata de sotaque, se trata de pronunciar corretamente as palavras para que elas não sejam confundidas. Muitas vezes o contexto vai resolver. A pessoa vai perceber que você não está falando morto, você está falando pai. Mas se você pode consertar a confusão, por que não, né? E outra, se tem um jeito certo, você deve aprender e daí começar a usar. E outra coisa também, a sua imagem é importante. Quanto melhor você fala, quanto melhor a sua pronúncia, melhor para você. O ponto 4 é o envolvimento com o idioma. Estou falando de estudo, anotação, revisão. Então agora você sabe o tempo verbal, você já tem um vocabulário, tem uma pronúncia razoável, não precisa ser maravilhosa, depois você vai se aprimorando. Você precisa continuar lendo, escrevendo, precisa assistir a filmes, séries, mas se for da sua área específica, leia documentação, leia apresentações que estão na sua empresa, ou então leia alguns artigos da sua área, se envolva com o idioma, né? Tudo que for novo e interessante você anota, por exemplo, naquele documento Word que eu mostrei, anota, faz uma planilha, o que você quiser. Pode ser a mão ajuda bastante a gravar. Pode ser a mão, e depois você coloca num documento, né, digital para você olhar mais facilmente. Você estuda, anota e revisa. Revisão. A revisão é mágica. Ela vai fazer com que você grave. Então, ela tem que ser sistemática. Acabou de revisar o documento? Volta. Acabou? Volta. Aí você vai percebendo que você já sabe aquelas palavras, você pode daí passar para outro grupo de palavras. Basicamente isso. Mas as palavras, o vocabulário da sua área, principalmente a parte técnica, quase não muda, né? Uma coisinha ou outra só. Você trabalha na área de solda ou RH, tem um conjunto ali de informações que é sempre o mesmo. Não é verdade? Aprendeu, está aprendido. Resolvido o problema. Aí você chega no nível intermediário. Sim, em termos práticos, o que é o nível intermediário? É a capacidade de trabalhar em inglês. Lembre-se, a gente está falando aqui de trabalhar. A minha missão maior é capacitar uma pessoa que está precisando arrumar um emprego ou manter um emprego, conseguir uma produção, conseguir trabalhar em inglês no prazo mais curto possível. Então, chegando no nível intermediário, essa pessoa consegue trabalhar em inglês, mesmo cometendo erros que não comprometem os resultados das suas ações. Vamos traduzir isso. Você precisa entrar numa reunião em inglês e discutir um prazo da entrega de alguma coisa. Você começou a reunião, errou coisas, aqui e ali, errou uma pronúncia, errou uma frase, teve que refazer a frase, aí a pessoa entendeu, mas resolveu o problema você sozinho. Aí você volta para sua mesa, escreve um e-mail aí para as partes interessadas lá da sua área,
e está resolvido o problema. Agora imagine, você entra numa reunião com um fornecedor, não consegue se comunicar. Esse fornecedor escreve para o seu gerente, para o seu supervisor e diz: infelizmente não rolou. Talvez você nem tenha sido mandado para essa reunião, né? Mas digamos que você foi para a reunião, está com o inglês mais ou menos, não está muito seguro, ficou nervoso e aí a coisa desandou. Então, tudo que você não quer é que um cliente, um fornecedor, né, ou até um colega de trabalho diga para o seu gerente, para o seu diretor, para o seu supervisor que não tem condições de conversar, de discutir nenhum assunto com você em inglês, porque não dá para entender o que está rolando. Aí não dá, né? Então, a gente precisa começar a se comunicar, mesmo cometendo erros. Tem problema cometer erro? Não, é vida real. Na sala de aula é o lugar onde a gente conserta as coisas para que, na vida real, você vá errando cada vez menos. É esse o ponto. O ponto número 5 é continuar estudando para aprimorar o seu conhecimento. Aí sim, você vai fazendo frases mais complexas, você vai aprendendo mais expressões do mundo corporativo, expressões de inglês técnico, e aí você está encaminhado, legal? E a garantia de que você não vai perder oportunidades de promoção ou perder, de repente, a oportunidade de uma outra empresa, uma oferta de emprego legal que precisa de inglês, muitas vezes até para trabalhar em outro país, né? Às vezes uma oportunidade dessa bate na sua porta, você não aproveita e não bate mais. Então a gente não pode correr esse risco, legal? Esses são os segredos, a estratégia que vai fazer você chegar no nível intermediário. Se você ficar com dúvidas, quiser mais informações, é só escrever nos comentários que eu dou mais detalhes. Naturalmente tem mais coisas para a gente falar, mas não dá tempo de a gente falar aqui, que aí o vídeo ficaria muito longo, mas eu fico à disposição para explicar melhor, para explicar com mais detalhes como funciona essa estrutura toda. Legal? É só fazer isso que eu garanto que você vai ter sucesso. E a gente se vê na próxima consulta.